CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, ao nosso CEAP. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Facebook e do Instagram. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho, como nós fazemos todas as quartas-feiras. E quem vai fazer o estudo hoje é o Walter. Ele é trabalhador lá do Bezerra, né? Não é, Walter? Bezerra de Menezes, né? Que fica aqui em Vargem Pequena também. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Silvana, que é trabalhadora da nossa casa. E o tema do estudo hoje, nós continuamos o capítulo 21 do Evangelho. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E os itens a serem estudados hoje são o item 6 e o número 7, que tem como título: Não acrediteis em todos os espíritos. No momento do passe, a sustentação vai ser feita pela Silvana. E nós estudamos o livro Caminho, Verdade e Vida. A lição de hoje é a lição de número 166, que tem como título Posses Definitivas. E antes de iniciar o estudo, eu vou passar alguns avisos, e o primeiro é um convite, na verdade, da inauguração oficial da nossa casa, aqui, né, desse prédio. Nós já estamos aqui, nós viemos para cá em janeiro, mas a inauguração vai ser agora no sábado, dia 15 de junho, e às 10 horas nós teremos uma palestra com Guilherme Kremer. Então estão todos convidados agora para a inauguração oficial do nosso CEAP. Eu recebi aqui um bilhetinho também, que a nossa livraria está com 11 títulos em promoção. E um desses títulos é da Revista Espírita. Então, depois, livros de André Luiz, de Emmanuel. Então, depois vocês podem fazer uma visita na nossa livraria. Ela é sempre muito arrumadinha, muito bonitinha. A Cristina cuida dela com muito carinho. A gente tem sempre títulos novos. Então, depois é só ir lá dar uma olhadinha nas promoções, porque tem uma variedade, a nossa livraria tem uma variedade grande de livros espíritas. E o convite também para que venham estudar. O CEAP, ele tem vários horários de estudo, manhã, tarde e noite. Nós temos estudo na segunda, na terça, na quarta nós temos o estudo através da palestra, na quinta temos estudo, na sexta é o estudo, mas é um trabalho fechado para os médiuns. O sábado nós temos, no sábado pela manhã nós temos uma turma nova de Livro dos Espíritos, que começa às 7h30 e termina às 8h30 da manhã. E essa turma abriu agora, então está bem no início, porque, aproveitando o horário da evangelização, os evangelizadores precisam de um horário para fazer o estudo do Livro dos Espíritos, então a casa abriu esse novo horário, de 7h30 às 8h30 da manhã. E é mais um horário também para que as pessoas, dando a oportunidade das pessoas que trabalham durante a semana, não trabalham no sábado, possam estudar. E o estudo é uma das condições da nossa casa para que possa ser feito o trabalho voluntário. Porque a gente sabe que a casa espírita recebe muitas pessoas, e como eu vou atender uma pessoa que chega a casa precisando de ajuda, com 1000 perguntas, se eu não estudo a doutrina espírita? Como eu vou conseguir auxiliar?
né? Então, a casa tem vários horários, mas os horários estão lá no nosso site, www.centroespiritautivopanfiro.com. Ali na livraria a gente tem uns marcadores de página que tem o nosso endereço eletrônico. Então, depois também aproveita a visita que vocês vão fazer à livraria, à cantina, e pode pegar ali um marcadorzinho de texto. Nós temos também o atendimento fraterno. O atendimento fraterno tem como objetivo esclarecer os irmãos que chegam a casa com dúvidas. Então, a gente tem sempre um trabalhador que vai orientá-los melhor. E quem estiver precisando de atendimento fraterno, só continuar sentadinho no lugar depois do estudo, que nós vamos encaminhar um trabalhador para orientá-los melhor. Então, a senha do atendimento fraterno depois do estudo, quem precisar continua sentadinho no lugar de vocês, que a gente vai encaminhar um trabalhador para orientá-los. Nós vamos dar início agora, então, à leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro muito bonito, um livro que tem como autor espiritual Emmanuel, com psicografia do Chico Xavier. E o estudo de hoje é a lição de número 166, que tem como título Posses Divinas, Posses Definitivas. E o versículo que Emmanuel nos traz é um versículo de uma fala de Jesus até muito conhecida, que diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E esse versículo está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. E Emmanuel, através desse versículo, faz o seguinte comentário: se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, irmão amoroso.
a espiritualidade amiga que se encontra na nossa casa, preparou o ambiente e nesse momento recebe a cada um de nós que aqui chegamos para escutarmos o Evangelho do Cristo. Que esses espíritos amorosos possam intuir e ajudar ao Walter, a Silvana, em suas palavras e em suas colocações. Pedimos ao nosso querido altivo diretor espiritual da nossa casa e a todos esses espíritos que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa de amor, ao nosso Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai, a permissão para que possamos iniciar o estudo do Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho do estudo para que o Walter possa dar início à palestra que ele vai fazer para nós. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos. Vede primeiro se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, 1ª Epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de darem crédito aos falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm muito ao contrário dar-lhes o golpe mortal. Não espereis milagres nem prodígios do Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o Espiritismo veio revelar outras desconhecidas, aquelas que regem as relações do mundo corporal com o mundo espiritual. E que tanto quanto as leis da ciência são leis da natureza, fornecendo explicações para uma certa ordem de fenômenos até hoje incompreendidos. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que fossem tentados a explorar esses fenômenos em seu próprio proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar durante muito tempo da credulidade das pessoas e logo seriam desmascarados. Aliás, assim como se tem dito, esses fenômenos sozinhos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais, o que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Ao pesquisar a causa de certos fenômenos, ela acaba tirando o véu que encobre muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade em lugar da luz são os únicos que têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais espessos nevoeiros. Então eu vou passar a palavra agora para o Walter. O estudo vai até 7:50, que você possa ter um bom estudo. Obrigado. Então, boa noite, meus irmãos. Paz do nosso Mestre Jesus com todos nós, abençoando a nossa vontade de estarmos aqui para mais uma noite de estudos na nossa casa. Essa casa maravilhosa que a gente, da última vez, vimos aqui, hoje conhecemos um espaço maior, né? Bem preparada para, com certeza, muitos trabalhos que virão por aí, né? Então, meus irmãos, a gente traz o abraço amigo e fraterno lá do GBEM, né? Daqui de Vargem Pequeno. Agradecemos mais uma vez o convite e a oportunidade de a gente estar aqui conversando, estudando e trazendo o fruto daquilo que eu estudei, né? Bem, meus irmãos, como já foi falado, esse tema os falsos cristos, né?
haverá falsos cristos e falsos profetas, capítulo 21, e o nosso não criais em todo espírito, no item 6 e 7, a nossa irmã já leu o item 6, né? Uma parte do item 6. E a gente vai lembrar, lá no início do item 1 desse capítulo, que é muito importante para que a gente possa desenvolver esse estudo, né? Que o nosso Mestre Jesus e Kardec deixou para a gente essas informações que eu vou aqui conversar com vocês, comentar com vocês, para depois desenvolver o estudo, né? Conhece a árvore pelo fruto. Aí no item 1 fala assim: porque não é boa árvore a que dá maus frutos, nem má árvore que dá bons frutos, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, a figueira ela não vai crescer entre espinhos, né? E nem dos abrolhos vindimam uvas. Aí a gente foi procurar o que é abrolho, né? E o abrolho quer dizer recifes, local pedregoso, né? Que a gente sabe que a uva, ela, para dar boas uvas, bons frutos, ela tem que ter um terreno muito bem adubado, né? Muito bem preparado. E não é entre pedregulhos ou em recifes que a uva ela pode até começar a germinar, mas não vai florescer e não vai crescer. E essa palavra vindimo quer dizer se colham, né? Colham boas uvas, né? E a gente até tentamos fazer uma videira lá em casa, né? Aqui em Vargem Pequena é um local muito bom, a gente mora aqui em Vargem Pequena, e tivemos todo um preparo, fomos procurar realmente preparar muito o solo, né? Fazer todo um preparo para que aquela videira possa espalhar, né? E a gente conhece um pouco sobre esse preparo, né? É a mesma coisa, eles estão mostrando aqui para a gente que é necessário que haja um solo fértil, fecundo, né? Para que os bons frutos nasça uma boa árvore e dessa árvore possa sair bons frutos. Mesma coisa se refere ao Espírito, né? A cada um de nós. Que árvore que eu sou? Que fruto que eu tenho dado? E assim eu posso também olhar, observar aos outros, né? Não só os espíritos desencarnados, mas nós, espíritos desencarnados, e a gente vai conhecer a nossa árvore. Cada qual conhece bem, eu conheço bem a minha árvore, né? Não dá frutos maravilhosos, né? A gente tem que ser verdadeiro, mas dá um bom fruto. Não é um fruto tão suculento como eu gostaria, e tento um dia que seja assim, mas dá para dar bons frutos. E a gente pode, com esse estudo, a gente pode observar quem são esses frutos, quem são essas árvores, né? Por que eles falam, né, conhece a árvore pelo fruto como uma referência, né? Porque às vezes a árvore pode estar até bonita, frondosa, mas o fruto que às vezes ela dá não é bom. As aparências, né, meus irmãos? Muitas árvores com boas aparências, mas o fruto às vezes não é suculento, o fruto às vezes não é bom. É isso que ele se refere, né? E no item 3, diz assim: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome. Isso é Jesus falando, dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. E a gente vê ao longo das nossas histórias muitas dessas situações, né? E aí no item próximo, Jesus fala assim, ó: a boca fala do que está cheio o coração. Então, o tesouro que a gente guarda no nosso coração, o que tem lá no nosso coração? E a gente fala daquilo que está ali no nosso coração. Aí a gente pode enganar, né? A gente pode confundir, mas uma hora, aquela pessoa que não tem um bom coração, ela vai entrar em contradição. Pode acreditar. Aí a gente vai agora desenvolver
falando sobre essa parte do nosso coração, né? Que ele diz assim também, né? Só se consegue obter bons frutos de uma árvore sadia, uma que tenha bom coração. E de uma árvore doente, coração doente, se obtém maus frutos. Então, com isso que a gente pegou aqui do início, a gente agora tem condição de a gente avaliar melhor, para chegar ao item que a gente quer, sobre não criar em todos os espíritos. Nós vamos iniciar, primeiramente, falando sobre o plano material, né? Nós encarnados, durante muitos séculos, nós não tivemos a liberdade de expressar aquilo que a gente pensava, que a gente queria, muita coisa era imposta para a gente, né? Está aí a história. E a gente, quando a gente às vezes se rebelava ou não aceitava, a gente era punido, né? Era chamado de herege, e muitas vezes era condenado. Por séculos isso aconteceu. Mas hoje, gente, a gente não tem mais desculpa. A gente não tem mais desculpa. A gente tem à disposição da gente todo tipo de informação. Aqui no Brasil temos toda a liberdade religiosa para a gente poder se encaixar naquela que a gente mais se sente bem. Não importa a religião, né? Que o nosso coração vai nos levar para onde a gente acha que seja melhor para a gente, né? Hoje nós temos uma gama de informações muito grande para que a gente possa usando do nosso livre-arbítrio, a gente poder distinguir a boa árvore da má árvore, né? A gente não tem mais desculpa. Por muito tempo a gente ficamos oprimidos, a gente não podia expressar a nossa opinião, a gente não podia deixar o nosso livre-arbítrio expandir, porque era cercado, cerceado, né, pelos interesses que havia, e nós não tínhamos como fugir muito daquelas questões, né, que eram impostas para a gente. Mas hoje não, né? Aí nós precisamos até mesmo, dentro dessa questão religiosa, até mesmo dentro da nossa casa espírita, né? É muito importante que a gente estude, como a nossa irmã que falou, aqui a casa tem diversos cursos, né? Como a nossa casa também tem muitos cursos, onde a gente tem a oportunidade de a gente obter conhecimento. Que às vezes o socorro é importante, gente. Tem uma figura, né, na internet, uma imagem, né, que mostra a cada espírita, por exemplo, no dia de atendimento, né, de socorro, uma multidão de gente, né? Aí mostra a cada espírito no dia do estudo, poucas pessoas. As pessoas querem ser socorridas, querem ser ajudadas, é o help, né, da situação aflitiva, e a pessoa tem direito, sim, de correr, para ela recorrer à medicina humana, recorrer à medicina espiritual, e a casa espírita está sempre aberta para isso. Mas poucas pessoas realmente se interessam em estudar. Isso, às vezes, a pessoa sem conhecimento, ela fica à mercê do que é colocado para ela. Antigamente, né, abria-se a Bíblia, né, o Evangelho, o Antigo Testamento, o Novo, e falavam para a gente até em latim, a gente não entendia nada. Né? O cara depois falava ali, ó, é isso, é aquilo, e a gente tinha que aceitar. Hoje não, gente. Hoje nós temos uma gama de livros que a gente não pode dizer que a gente não conhece. Só da literatura espírita são milhares de livros. Do Divaldo Franco, mais de 350, do Chico, mais de 400, do Raul Teixeira, e você vai vendo tantos outros autores. Hoje já pode dizer que são milhares de livros espíritas, esclarecendo para a gente as verdades, né? Como esse Evangelho aqui nos traz a verdade, o que o Cristo quis falar para a gente, né? Então, essa avaliação nós podemos fazer sim, estudando, participando na casa dos cursos, né? Para que a gente possa se esclarecer
E até mesmo na casa espírita, né, porque o Walter está falando aqui, que às vezes o Walter, né, eu evito completamente, toda honestidade, mas eu já vi palestrantes emitindo opiniões próprias, né? Então a pessoa, ela pode emitir opinião própria, mas diga, né? Ó, é minha opinião pessoal, não é o que está no Evangelho, não é o que está nas obras espíritas, é minha opinião. Mas muitas vezes a pessoa passa informações que é do fundo do que ela acha. E a gente tem que ter a base kardeciana, né, da boa literatura espírita, como referência para que a gente possa levar isso para as pessoas tenham confiança nas palavras que estão escutando. Mas cabe a gente o estudo para a gente distinguir, a gente saber avaliar o que é falado para a gente. Não temos mais desculpa, como a gente falou, né? Hoje nós temos, todos os casos espíritas estão abertos aí para todo tipo de estudo, né? Até hoje mesmo em outras religiões as pessoas estão mais atentas, não aceitam tudo aquilo que é passado para elas, que elas vão saber distinguir e usar o seu livre-arbítrio para reconhecer o que é verdadeiro e o que não é. Antigamente a gente não tinha essa oportunidade, né? Mas essa fala que sai do que deve sair do coração, às vezes sai contaminada. Isso aí acaba difundindo, né, entre as pessoas, e as pessoas às vezes, eu já vi muitas vezes, falam assim, o palestrante tal falou isso, como se ele fosse o Cristo, né, como se ele fosse uma palavra final. E às vezes a pessoa está dando a opinião dele. Então a gente tem que estar muito atento, tá? Até mesmo pelas minhas falas aqui, eu não gosto de dar opinião pessoal. Quando eu dou, no último caso, eu falo assim, ó, é o Walter que acha isso. Eu não falo, né? A gente tem que estar muito atento, tá? Durante muito tempo também, nós tivemos essa falta de conhecimento. Eu vejo pela nossa experiência, na nossa casa. Minha casa é um berço espírita, eu nasci num berço espírita, meu pai era espírita, né? Fazia palestra, universidade na época, né? Já faleceu há muito tempo. E a gente conhece muito sobre essa fundamentação do como começou aqui, né? A doutrina espírita, as casas espíritas, e até mesmo a gente pode falar das casas de Umbanda também, que eram muitas, né? Não se tinha muito conhecimento. E é isso que foi passado ali pelo Cristo, falando que muitos falaram em meu nome. Não era muito comum não, gente. Aliás, era comum. Às vezes a pessoa se apresentar, aquele espírito se apresentar com nomes assim, pomposos. Quem não gostaria de escutar que você foi Cleópatra, né? Surgiu um monte de Cleópatra por aí. Quem não queria, né, ser um médium em que Maria se apresentava? Maria se apresentava, Maria se apresentava. Jesus se apresentava, dizendo que era ele. E o médium ficava todo vaidoso, orgulhoso, né? Porque, eu recebo Maria, eu recebo Jesus. Mero engano. Que Jesus e Maria não se apresentam assim. Eles têm seus falangeiros, né? Eles têm uma gama enorme de falanges para falar em nome deles. Na época não tinha como se distinguir muito, né? A gente não tinha muito conhecimento, não tinha muito estudo. A obra kardeciana foi a base. Depois veio o Chico, principalmente com as obras de André Luiz. E durante algum tempo eu escutava mesmo meu pai, né? As obras de André Luiz, em algumas casas, não eram muito aceitas, né? Meu pai chegava e falava assim, fazia palestra, né? Eu conheço meu pai como um bom palestrante. Ele falava, casa ali, casa tão, não quer que eu fale sobre o André Luiz, porque não aceitava o André Luiz. E o André Luiz hoje, todos nós estudamos. Toda casa espírita estuda André Luiz.
precisou do tempo para que as pessoas pudessem compreender a mensagem que o Chico trazia desse espírito tão iluminado que foi o André Luiz, passando primeiramente as suas agruras, suas dificuldades lá no plano espiritual, no umbral, aquele espírito que foi se iluminando e foi, né, com o conhecimento que foi adquirindo, ele teve a chance de transmitir para a gente aquilo que ele via lá do outro lado. O livro de André Luiz, todos, né, as 15 obras fazem isso, né? E esse foi um caminho maravilhoso para elucidar a gente nesse conhecimento, quando André Luiz fala muito, né, desses espíritos. E Kardec, ele foi fundamental, porque Kardec, ele foi aquele que, ele primeiro era um grande mestre, um grande cientista, era um grande filósofo, astrônomo, tudo, por isso que ele estava qualificado, né? E ele primeiro falou assim, eu tenho que acreditar para confiar. E ele, quando soube primeiramente dos fenômenos espíritas, ele ficou, até ele poder estudar a fundo, se fundamentar e afirmar, né? Esse é um caso novo, esse é um fenômeno novo, e eu vou estudar esse fenômeno. E a espiritualidade, junto com ele pôde, né, fazer o livro dos Espíritos, que foi o início desse trabalho, porque ele começou a pesquisar realmente quem eram os bons espíritos, quem eram os maus espíritos, quem eram aqueles que estavam se apresentando, falando lá do outro lado. Porque, para ele não ser o dono da verdade, ele levou a obra para outras casas. A mesma pergunta, vários casos de espíritos diferentes retornaram, né? E Kardec, ele fez a codificação de pegar aquelas perguntas ali, verificar o fundamento que estava presente em todas as respostas, e aquelas que não tinham fundamento. Ele, a partir dali, ele começou a trabalhar quem eram aqueles que se apresentavam lá do outro lado, né? E o livro dos Espíritos, né, aquela pergunta começou com 500 perguntas, hoje temos 1019 perguntas, hoje é uma obra que a gente pode ter certeza que está ali revelada as verdades. Porque quem nos trouxe essas verdades eram espíritos com autoridade. Num Santo Agostinho, num São Luís, de Sócrates, de Platão, de Emmanuel. Emmanuel se apresentou, né? Nós temos certeza que esses espíritos não são falsos, né? São espíritos que a gente pode acreditar, não criar em todos os espíritos, nesse nós podemos acreditar. E assim foi no Evangelho, assim foi no livro dos Médiuns, onde ele trabalhou muito, né, sobre essas comunicações. Quem eram aqueles espíritos que estavam se apresentando ali? Qual era a verdade? Qual eram as falsidades? Quem eram aqueles que se revestiam de uma pele de cordeiro, mas no fundo era um lobo? Né? Lobo que se apresenta com aquela pele maravilhosa de cordeiro, uma árvore frondosa. Que fruto no final se obtinha daquela árvore? Kardec ia a fundo e pesquisava, né? E ele, depois de muito estudo, no livro Céu e Inferno principalmente, que aí ele traz muitas comunicações das mais diferentes categorias de espíritos, desde os espíritos mais sofredores, aqueles que estavam numa condição muito melhor, né? Ele pôde ir fazendo essa análise, fazendo essa divisão, né? Montando uma escala, paulatinamente, estudo a estudo, pesquisando, avaliando cada fala, cada pensamento, quem era aquele ali que se apresentava assim, quem era aquele ali que falava coisas soberbas, e quando eu chegava a fazer uma pergunta assim, ele caía em contradição. Quem era aquele ali? Tá? E aí, gente, a gente vê que ao longo do tempo, com esse conhecimento sendo difundido, principalmente pelas obras básicas de Kardec, muitas casas foram se esclarecendo, muitas casas foram conseguindo, né, montar suas próprias
próprio tipo de trabalho em mesas mediúnicas. E eu tive a oportunidade de muito tempo, atualmente pouco, mas devido às outras tarefas que a gente tem, mas a gente trabalhou como médium em mesa mediúnica e depois a gente trabalhou em direção. E a gente estudou um livro que é fundamental, né? O Diálogo com as Sombras, que todo mundo conhece, né? Toda casa espírita, quem vai trabalhar em mesa mediúnica, em direção, é um livro fundamental. E Diálogo com as Sombras é um livro que mostra para a gente as artimanhas, as malícias, né? Aquela pessoa que é um lobo que se apresenta nessa pele de cordeiro, que se apresenta como uma árvore frondosa. Mas quando você vai conversando, porque um espírito de luz, um espírito de muita moral, ele não é vaidoso, ele não é orgulhoso, ele é que ele se apresenta com humildade, com bondade, com paciência, com tolerância e com carinho para com a gente, porque eles sabem das nossas dificuldades. E aquele espírito que se diz, né, às vezes, um nome muito bonito, né, na menor coisa, a dificuldade que existe na sua vaidade, no seu orgulho, coisa e tal, ele já começa a se irritar, começa a ficar chateado. Aí começa a mostrar realmente quem ele é. Então, em muitas experiências em mesa mediúnica, quem trabalha em mesa mediúnica, sabe bem o que eu estou falando, né? A gente observou muitos espíritos assim, se apresentam às vezes sorridentes, né? Mas tentando cativar todo mundo com as suas palavras, que tem espíritos, né? Como nós vamos ler daqui a pouquinho aqui, a gente vai falar sobre a escala espírita, né, que Kardec montou. Tem muitos espíritos pseudo-sábios, levianos, brincalhões, que se apresentam às vezes para a gente, em casas espíritas, se a gente não estiver preparado, né, nós vamos cair nessas ciladas. Como muitas casas caíram durante muito tempo. Muito tempo. Pessoas se apresentavam assim, principalmente essas pessoas que dizem leituras de mão, né? Trabalhos particulares. Normalmente os espíritos procuram essas pessoas com nomes bonitos, pomposos, resolvendo todos os tipos de problemas. Tá? Traga o seu amor de volta em 3 dias. Aquele que não quer mais, eu vou trazer ele para você de volta. Né? Mas você vai ficar amarrado àquela criatura ali, que ele vai te cobrar alguma coisa. Um bom espírito, ele jamais vai te cobrar nada. Um bom espírito, ele quer que você se ilumine, que você cresça, e quer fazer o bem. Não importa quem, ele quer fazer o bem, ele quer te iluminar. Agora, aquele espírito ardiloso, malfazejo, né? Uma hora ele vai entrar em contradição. E aí ele vai querer cobrar alguma coisa em troca, né? Aí como aquela criatura às vezes vai de volta para você, aquele amor que tu perdeu, né? Um exemplo, né? Tem várias situações. Ele vai voltar amarrado, né? Alguma coisa está empurrando ele para ali, para aquela situação que ele não está fazendo bem para ele. E se ele for uma criatura já esclarecida, ele não vai deixar se cair, né, nessas armadilhas, né? Não vai deixar. Jesus fala para a gente orar e vigiar. Vigia teu pensamento, vigia o que está acontecendo à tua volta, né? Para que você não entre, né, em contradição contigo mesmo e não deixe que outras criaturas dominem o seu pensamento. Então esses irmãos estão pululando aí à nossa volta, todo tempo, a todo momento, esses falsos cristos, falsos profetas, né? Não criar em todos os espíritos, aquele que buzina no teu ouvido. Quem é que está buzinando no meu ouvido? Não é uma coisa boa? Entre em oração, Jesus falou. Para quê? Porque você vai atrair os bons espíritos para perto de você. Você atraindo os bons espíritos para perto de você, contra a luz e a escuridão não tem mais presença.
e se afastam, né? Jesus, na autoridade de Jesus, a luminosidade que Jesus tinha tão grande, né? Que naquela passagem daquele homem que tinha seu filho lunático era aquela criatura que estava obsediada, louca, né? Foi de encontro a Jesus, mas era tanta gente, não conseguia, ele foi pedir aos seus apóstolos: expulse um demônio do meu filho é lunático. Os apóstolos, iniciando na sua tarefa de iniciação com Jesus, tentaram, né? Saia desse corpo que ele não te pertence. Mas eles não tinham ainda autoridade para isso. E eles não conseguiram. Estavam iniciando, né? Jesus sabia disso, depois falou para eles: quando vocês estiverem preparados, vocês vão aprender, vão subir em hierarquia, né? Com o meu aprendizado. No dia que vocês estão preparados, vocês vão conseguir. Mas agora, né? Camada de crédulos, Jesus falou: vocês não têm o tamanho da fé de um grão de mostarda. Mas quando Jesus chegou para aquela criatura que estava ali rolando no chão, Jesus, com a autoridade que tinha, falou: saia desse corpo, que ele não te pertence. Imediatamente o espírito saiu, né? Autoridade. Assim é com os nossos irmãos, né, de luz, que estão sempre prontos a nos auxiliar nessas dificuldades que a gente tem diariamente, né, envolvido em pensamentos ruins, negativos. Não há quem não tenha, né? Eu falo por mim também. Mas eu tive essa evolução, é muito importante, porque a gente está falando aqui das casas espíritas, né? E a gente tem um carinho assim, muito grande também pelas casas de Umbanda, porque são grandes trabalhadores do Cristo também, né? Mas durante muito tempo eles também tiveram a mercê de espíritos assim. E esses espíritos foram evoluindo, foram crescendo, começaram a aprender a fazer o bem, tá? E fazendo o bem, curando, tratando. As casas de Umbanda, estou dando uma referência da casa de Umbanda, vale para a casa de espírito para todos, né? Mas na casa de Umbanda que é uma evolução. E aí esses espíritos começaram com a intenção de fazer o bem, foram fazendo, né? E foram evoluindo, junto com a Umbanda, aquelas entidades, né, que a gente conhece. E eu tive uma oportunidade certa vez, que é uma verdadeira oportunidade, de uma casa dessa de Umbanda, que um parente nosso estava fazendo um tratamento, tá? E aí pediu que se a gente pudesse acompanhá-lo. Eu disse: não, tudo bem. Aí a gente foi, junto com outros familiares. E aí nós chegamos lá, tinha a pessoa que era dirigente, e aí ela tinha perdido seu marido, o marido desencarnou, né? Era o dirigente, e ela sozinha, ela assumiu a direção da casa. Um trabalho muito bonito, que a gente presenciou, bem sendo feito, né? E aí ela estava chorosa naquele dia, ela estava muito chorosa. Aí ficou um pouco: por que você está tão chorosa assim? Eu estou sofrendo muito, estou muito triste, que eu fiz uma coisa que eu não podia ter feito, né, coisa e tal. Mas o que foi que fez? Aí, conversando em particular depois, ela falou assim: olha, eu estava limpando aqui o alguidar, né, de põe lá as entidades, e nosso mentor, a figura do nosso mentor, caiu do alguidar no chão, se espatifou todinho em 1000 pedaços. E eu fui tentar colar cada pedacinho. Nossa Senhora, super preocupado, o que comentou, vai pensar da gente, eu quebrei a estátua dele, coisa e tal. E era uma figura, né? Aquela figura de preto e vermelho. Uma entidade que estava trabalhando ali, trabalhando no bem, ele foi crescendo. Aí não demorou muito, no trabalho, o mentor se apresentou e falou assim para ela: você está chorando por quê? Aquilo ali que vocês ainda estão adorando, não sou mais eu. Não sou mais eu. Eu fiz vocês barrar e cair e quebrar.
porque hoje eu sou um espírito de luz, né? E eu estou levando vocês junto comigo. A nossa casa vai crescer. A nossa tendência não é ser essa casa, nós vamos crescer e vamos ser uma casa espírita realmente um dia. E a partir de hoje eu estudava o Evangelho, estudava o livro dos Espíritos, estudava o livro dos Médiuns, estudava todo o Pentateuco Kardeciano. E a partir de hoje eu quero que vocês comecem a estudar as obras de André Luiz. E eles começaram a estudar, essa casa evoluiu, né? Você vê um espírito que se apresentou lá no início, né? Com vontade, Deus possibilita a todos que possam se recompor e poder, no trabalho do bem, crescerem adquirindo a sua luz, né? Então, a todos esses espíritos, hoje são falsos espíritos, são falsos profetas, mas que um dia conhecerão o caminho correto, que é o caminho do bem, o caminho da bondade, o caminho da caridade, e vão ter oportunidade de crescer. Fica aqui o nosso, né, nossa formação para aqueles que estão conosco, desencarnados. Então, e nós podemos também, agora, começar a trabalhar sobre o que o Kardec, depois desse estudo que ele fez durante muitos anos, estudando essas comunicações, ele montou uma escala, né? Ele montou uma escala. Essa escala, ela foi dividida em 3. A escala dos espíritos imperfeitos, os espíritos intermediários e os espíritos puros. Nos espíritos imperfeitos, né, ele separou em algumas ordens, algumas classes ou ordens, né? Na 10ª ordem dos espíritos, eu vou ler, vou lembrar de tudo, espíritos impuros. A 9ª ordem, espíritos levianos. 8ª ordem, espíritos pseudo-sábios. A 7ª ordem, espíritos neutros. E a 6ª ordem, espíritos batedores, né? E nesse espírito imperfeito que nós estamos incluídos, né? Nós somos espíritos imperfeitos. Propensão ao mal, predominância material, ignorância, egoísmo e orgulho, né? Somos nós. A 10ª, que é os espíritos impuros, ele diz assim: inclinados ao mal, se mascaram para enganar, liga-se aos homens de caráter fraco. 9ª ordem, espíritos levianos, ignorantes, maliciosos, zombeteiros, induzem-nos a erros. Espírito pseudo-sábios, isso aqui é conhecimento amplo, tem muito conhecimento. Creem-se mais sábios do que realmente são muito perigosos, né? Se apresentam às vezes se colocando numa condição que eles mesmos não têm, e a gente tem que ter muito cuidado. Espíritos neutros, nem tão bons para fazer o bem completamente, nem tão mal para fazer o mal. Espíritos neutros. Aí a gente pode, eu mesmo fui olhando aqui, eu tenho um pouquinho disso ali, um pouquinho disso aqui, não sou isso aqui não, mas tem um pouquinho daquilo, e a gente vai ali se encaixando, né? Espíritos batedores, manifestam a presença através de efeitos físicos e batidas, né? São aqueles que a gente escutava falar das casas mal assombradas, onde o fenômeno espírita iniciou, né? Na casa lá nos Estados Unidos, né? Aquelas casas que voavam objetos, coisa que a gente sabe da história. O trabalho depois com a irmã Fox, aqueles médicos que apresentaram, esses espíritos sob controle da espiritualidade, que não deixavam eles ali fazer o que queriam. Assim como numa mesa mediúnica, né, meu irmão? Uma mesa mediúnica como é composto? Aqui eu estou falando para quem não conhece, né? Quem conhece vai entender o que eu estou falando e até vai saber explicar melhor do que eu. Mas é composta de uma direção, médio e aqueles que fazem o preparo, né? Que faz a base.
que ficam em oração, que ficam com aqueles espíritos trevosos que às vezes se apresentam para sustentar o trabalho. E a espiritualidade que está ali controlando. Não vai deixar aqueles espíritos fazerem o que quiserem. A gente pode ter uma segurança total numa mesa mediúnica, que nós não estamos sozinhos. A direção não está sozinha, está sendo orientada ali, o que ele vai falar, o que ele precisa falar para aquele irmãozinho, né? Aquele que fala assim, né? Muito, eu não sei o que é o amor. Raivoso, chateado, com ódio. Você não sabe o que é o amor, meu irmão? Né? Não sei o que é o amor. Você não teve uma mãe? Você teve filhos? Você teve uma esposa? Mas isso é diferente. Não, você amava eles. Minha mãe é minha mãe. Meus filhos são meus filhos, minha mulher, minha esposa era minha mulher. Mas você sabe o que é o amor. Só que você hoje não está conseguindo distinguir a tua raiva, o teu ódio, para diferenciar do mal, o mal que faz e o bem que o amor faz, né? Aí aquela criatura é conversada, né? Vai se conversando com ela com o tempo ela vai entendendo, vai se fortalecendo naquelas palavras, até que o momento ela aceita ser doutrinada e aí ela é conduzida, né? Para poder trilhar novos caminhos. E os espíritos intermediários, predominância do bem sobre o mal. A gente está doido para chegar lá, né? Mundo de regeneração. A gente quer sair dessas categorias de cima e adentrar nos espíritos intermediários. Por quê? São espíritos benevolentes, bondade dominante, apraz auxiliar o homem, ajudar a todos, não é só os amigos. Espíritos sábios, né? Aptidão maior para o conhecimento científico, usando sem as más paixões. Muitos cientistas nossos aí se enquadram aqui, não estão tão evoluídos moralmente, mas com muito conhecimento, que é importante. As duas asas são importantes, né? O conhecimento e a moral. São duas asas que fazem a gente alavancar. Quando uma está decaída, o que acontece com o pássaro? O pássaro, para voar, tem que estar as duas asas, né? Se ele inclina uma mais do que a outra, ele vai ficar dando volta. O que acontece com a gente? A gente fica dando voltinhas, né? Porque tem uma asa mais baixa do que a outra. A gente tem que equilibrar. E o espírito de sabedoria, ciência e sabedoria moral alinhados. É aquilo que a gente quer chegar lá, né? Linguagem divina e benevolente. E na última classe, nós vamos encontrar os espíritos superiores e os puros, né? A última classe de espíritos puros. Mas os espíritos intermediários, nós podemos, no mundo de regeneração, colocar os benevolentes, o espírito sábio e o espírito de sabedoria. E no mundo dos ditosos, que está dividido, né? Mundo primitivo, prova e expiação onde nós estamos, o mundo de regeneração, que a gente está querendo chegar lá, vamos trabalhar para a gente ter essa condição de estar presente nele, e o mundo dos ditosos e os mundos puros, né? Onde estão os espíritos perfeitos, como Jesus está, né? E eles percorreram todas as escalas de evolução até a perfeição. E eles comandam os espíritos, que eles são os inferiores. Então a gente percebe muito bem isso hoje, né? A gente conhece aí Jesus, acima de todos. Aí vamos lá para a falange de Maria, né? A falange de Maria está lá falando de Dr. Bezerra, né? A falange do Dr. Bezerra está lá vários trabalhadores, muitos trabalhadores. E esses trabalhadores, cada qual com a sua ramificação também. E a gente está ali nesse meio, quando a gente quer, quando a gente tem vontade de querer estar com o bem, né? Caminhar no caminho do bem, não entrarmos mais em contradição, não errarmos mais, não sermos mais vaidosos, não ficar chateado, que às vezes eu fico. É verdade, né, gente? Às vezes alguém chama uma palavra assim, aí balança, né? Você, por vontade de ficar irritado. Mas eu falo comigo assim, Walter,
E o que tu está aprendendo? E o que tu está falando? Não vai te servir para nada? E agora, nesse momento? Às vezes eu fico irritado sim, né, gente? Mas na mesma hora eu procuro trabalhar. Aí aquilo vai dissolvendo, daqui a pouquinho está tudo bem de novo, né? Mas tem gente que não é assim. Tem gente que, aquela raiva ali, não. Aí, que espíritos que vão estar ali perto dele? Que espíritos que vão estar ali à sua volta? E momentaneamente a gente fica assim. Que a gente abre campo e deixa os espíritos vir e vem com uma força, né? Até que a gente, vou chamar os bons espíritos que não está legal. Faz a sua oração, pede a Deus para ajudar, né? Para nos auxiliar. E aí a gente retorna ao ponto onde a gente se desviou. Mas, continuando, falta alguns minutinhos, né? Na pergunta 114 do Livro dos Espíritos, Kardec ele pergunta se os bons ou maus espíritos são por natureza eles mesmos que se melhoram. São assim por natureza ou eles mesmos se melhoram? Os espíritos são bons ou maus por natureza ou são eles mesmos que se melhoram, né? Certa feita teve um irmão equivocado que ele virou para mim e falou assim: não acho justo isso. Aí eu falei: por que tu não acha justo, meu irmão? Poxa, Deus criou Jesus perfeito. Por que ele não podia ter criado todo mundo perfeito? Aí eu falei: irmão, não era engano teu. Jesus não foi criado perfeito. Deus não cria ninguém perfeito. Cada qual vai trilhar o seu caminho e vai chegar à perfeição pelo seu mérito, pela sua obra, pelo seu trabalho no bem, para você poder subindo de hierarquia, desde a mais inferior até aquela pureza. E Jesus, meus irmãos, ele seguiu todas as escalas aqui. Ele passou por tudo isso aí que a gente está passando hoje aqui no Prova de Expiações, que você está, que eu estou. Jesus passou por ele. Só que ele venceu, ele evoluiu, né? Não no mesmo tempo que nós fomos criados. Ele foi criado mais lá atrás, nós fomos criados depois, né? Mas hoje nós ainda estamos aqui, vacilantes ainda, no mundo de provas e expiações, mas com chance de a gente poder trabalhar e se melhorar. Então trabalhe, meu irmão, para um dia você ser um Jesus. Aí ele entendeu que para ele Jesus foi criado por Deus perfeito, né? Então eles falam assim: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Isso não se dá nem pela graça, nem pelo favor divino, mas pelo autoaperfeiçoamento. Então, meu irmão, você está nessa condição ainda de treva, né? Nessa condição que a gente está aqui estudando, trabalhe para você sair dessa, né? Para Deus dar oportunidade para todos nós. Você pode crescer, pode se melhorar e chegar a uma condição muito melhor. É muito ruim a gente ficar agarrado, preso a um irmão sofrido, né? Fazendo o outro sofrer, quando você pode fazer o bem. O homem bom do bom coração, do seu coração tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 15 a 20, né? Então, o Kardec, ele trouxe essa escala e ele fala lá no Evangelho sobre os bons espíritos, né? E a pergunta no livro do Espírito é: qual é a característica de um principal dos bons espíritos? Está na segunda ordem, essa que a gente estudou, né? Tem como característica o predomínio do espírito sobre a matéria, o desejo do bem e a compreensão de Deus. Uns possuem a ciência, outros a bondade e a sabedoria. Os mais adiantados, junto ao seu saber, as qualidades morais. Na pergunta 99, faz assim: os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Nós, a terceira ordem. Não. Uns não fazem bem nem mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de praticá-la. Fazem isso por satisfação, né?
Ainda espírito leviano, estouvados, mais travessos do que malignos, que se comprazem mais na malícia do que na maldade. Muito cuidado, gente, né? Com as malícias, né? Aquele sopro que vem nos nossos ouvidos, né? Que a gente precisa não criar em todos os espíritos. Se revestem de uma pele bonita, de uma árvore bonita, para nos confundir, e às vezes a gente cai nessas tentações, né? Encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades, das quais se riem. Aí o nosso dia a dia, né? A gente está ali escrevendo porque a nossa caneta cai e rola, vai lá para baixo do móvel, e tu, caramba, a caneta só tem essa agora, e tu consegue pegar. Aí às vezes tu fica irritado, chateado, né? Opa, peraí, não vou ficar irritado, chateado com uma coisa tão pequena, né? E a gente às vezes se aproveita desses momentos para trazer a fragilidade junto conosco. E a gente tem, o Kardec recomenda, né, para que a gente possa estar sempre trabalhando, estudando e aprendendo. É um bom livro que a gente saiba distinguir, um bom livro, que hoje nós estamos envolvidos aí, não criados em todos os espíritos, desencarnados e desencarnados também, né? A doutrina espírita está crescendo muito, a gente percebe isso dentro das religiões. Hoje, quem é católico, o cara sabe o que é a doutrina espírita, sabe o que é um espírito, sabe muita coisa. Muita coisa. O cara não quer deixar a sua religião e a gente compreende e até aceita, né? Continua, meu irmão. Vem a cada espírito, é ajudado, é socorrido. Você gosta da igreja católica? A gente não vai obrigar você a sair de lá, não. Continua lá. Toda vez que tu quiser, possa vir, a casa está aberta para você estudar, para poder ser ajudado. A casa do espírito estão lotados de católicos, de evangélicos, de muita gente, né? E isso é com o tempo que vai chegando lá. E, gente, eu passei já 1 minuto. Então, a nossa palavra final é essa recomendação de Kardec, né? Para que a gente sempre possa distinguir o estudo, para que a gente possa avaliar. Aí a gente possa, dentro do nosso dia a dia, trabalhar, né, essas informações que são buzinadas em nossos ouvidos, espiritualmente, e aquelas que são trazidas pela palavra verbal. Então, muita paz, eu passei 1 minutinho aí, muita paz, tá? Fica com Deus aí. Obrigado. Nós que agradecemos, Walter. Nós vamos passar agora ao segundo momento, que é o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem, a vocês que vão receber o passe, a vocês que já receberam o passe ali na sala do tratamento. A gente não pode esquecer que o tratamento continua aqui no salão. Então, vamos entrar em prece, vamos nos ligar aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiães, pedindo a eles para que nós possamos continuar recebendo os fluidos tão necessários ao nosso refazimento do nosso corpo físico, refazimento do nosso espírito, e que esses espíritos amorosos que prepararam o ambiente estão aqui nesse momento. Pedimos que através dos médiuns da nossa casa possamos receber a cura que viemos buscar, Senhor, na tua casa, que possamos ser merecedores, que seja em nome de Jesus. Em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para que possamos dar início ao trabalho dos passos. Graças a Deus. Mestre Jesus, abençoe esse momento. A gente vai começar a reflexão que hoje fala do posses definitivas, que nós refletimos uma parte anterior, né, que são bens externos. Hoje a gente vai falar do contrário disso, né? Antes bens externos é o que a gente não tinha que dar tanto valor, e agora a gente vai passar para aquilo que realmente tem valor. Deus nos deu uma linha de chegada, que é a perfeição, né? Ele traçou ali um objetivo para a gente.
E Ele não largou a gente, né, sem amparo. Ele nos deu o Mestre Jesus, que, como o nosso amigo falou, também seguiu o mesmo caminho que a gente está aqui seguindo. Mas Ele, tão amoroso, né, Ele vem nos mostrar o caminho, né, nos guiar na estrada, iluminando aquela caminhada, mostrando o exemplo, né, que o tempo todo Ele tinha exemplo para nos dar. E isso é para facilitar a nossa vida. Aí a gente tem que pensar, o que eu estou fazendo do meu tempo? O tempo é um bem precioso. Esse bem do tempo é o que vai fazer com que a gente amontoe, né? A gente vai armazenar na nossa malinha, a gente vai arrumar tudo aquilo que a gente precisa para a nossa evolução. Se a gente fosse pensar que lá no final daquele caminho tem a felicidade, né? É a felicidade real, não é essa material, não. Porque essa material, ela só serve para nos distrair, né? Como todas as paixões terrenas servem para nos distrair do nosso objetivo. E aí imagina a gente chegar no momento do desencarne e perceber que a gente não angariou nada que prestasse, né? A gente não percebeu, né, toda a riqueza que Jesus veio trazer para a gente, né? Como é belo aquele movimento de fazer o bem, né? De tentar ter bons sentimentos, né? Que é o que vai fazer a gente evoluir. Isso tudo é o caminho da felicidade. É como se esse evangelho que ele nos traz tivesse ali um manual do que é para fazer e o que não é para fazer. Aquilo que nos distancia de Deus é o que nos traz a dor, o sofrimento. E aí a gente pensa que, será que eu estou fazendo? Ainda dá tempo de mudar a rota, né? A todo momento a gente se vê assim pensando, será que eu estou no caminho certo? Mas como tudo na lei de Deus é muito perfeito, a gente tem um momento que a gente pode recalcular a rota e entrar no eixo. Que a gente saiba olhar para o Mestre Jesus como nosso exemplo, nosso guia. Que assim seja. Nós vamos passar agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Paz, muita paz. Venho em nome de Deus e do amor me comunicar, falar de mim, citar exemplos a fim de orientar e encorajar vocês. Sei que é difícil deixar nosso lar e os nossos afazeres materiais para nos dedicarmos aos trabalhos do nosso Senhor Jesus. Ah, como eu sei das dificuldades que nos cercam. Vou falar de mim. Não era muito cristã e tinha minhas dúvidas. Dúvidas essas que me fizeram descrente. Desacreditava até de mim. Oh, quanta ignorância! Prodigalizei parte do meu tempo. Não valorizei os chamados do Cristo. Não dava tanta importância. Ah, maldita ignorância! Porque eu conhecia, sabia de Jesus, sabia como eu devia caminhar. Mas, outra vez, eu não quis. Tinha meu livre-arbítrio e os anos foram passando. Eu, minha família e minhas dúvidas. Tantas coisas que eu não entendia ou não queria entender. Foi no meu desenlace que se abriu um mundo. Fui amparada por Deus, pelo amor daqueles que me amavam e me amam. Fui amparada por eles, e não por meus esforços. Hoje,
eu sei que poderia ter feito mais e me dedicado mais, já que eu tinha minha casa, meu esposo e meus filhos. Tive tudo que pedi a Deus, mas não me dediquei a Ele no que eu era chamada. Sei que no silêncio da minha alma sentia falta de algo, sentia-me triste e sozinha. E só aqui eu entendi que se eu tivesse feito mais, não teria tais sentimentos. Não quero falar só de mim, mas quero que vocês saibam o porquê de certas dores e de certos sentimentos que temos quando estamos presos na matéria. Digo a vocês que Deus existe, que existe o amor, que existe algo de beleza rara, além de tudo que vocês acham belo. Eu sou prova disso. Falei de mim, das minhas dúvidas, do tempo que eu malgastei e das minhas descrenças. Peço a vocês que não façam como eu. Busquem orientação e vocês irão ser orientados. Não desistam fácil, lutem, tenham coragem e sigam em busca do melhor. Lembrem-se de que o melhor está no caminhar, nos trabalhos e no tempo em que se dedicarem ao Cristo. Hoje ainda me lembro, fui uma educadora e às vezes me sentia incapaz. Acreditava que eu não podia fazer mais. Que ignorância! Eu podia, assim como vocês podem. Porém, não vou lamentar mais pelo que eu deixei de fazer, porque aqui eu estou conseguindo. Em nome do amor, estou caminhando e ajudando muitos que pensam como eu pensava. Tive uma doença para pensar mais em Deus e no amor que me cercava. Hoje sou grata a Deus, a Jesus, aos irmãos que me auxiliaram, me ajudaram e me ajudam, e ao amor que me confiam. Sou grata ao amor porque estou desenvolvendo um grande trabalho aqui em nosso mundo espiritual. Sou grata a todos vocês. Sou grata ao lar que me direcionaram. Sou grata ao amor de Deus e ao amor da minha família. Peço ajuda ao nosso Senhor Jesus para todos vocês. Peço entendimento, discernimento e ainda peço que não façam como eu, que tentava e desistia. Como eu me arrependi. Peço que vocês não venham a se arrepender também. Acreditem e tenham fé. Existe um Pai, existe um Filho e existe amor. Amem mais. Amem quem está ao lado de vocês. Amem. Só o amor vos libertará para alcançarem voos eternos. Só o amor, a fé e a confiança de que existe uma doutrina de Jesus e de Kardec. Me perdoem por falar de mim e de algumas das minhas falhas, mas é para vocês analisarem com carinho e verem onde estão falhando. Todos vocês ainda têm tempo de se corrigirem. Paz, paz, paz. Uma irmã trabalhadora da casa para o Cristo. Paz. Obrigada, Senhor, por termos chegado à tua casa, por termos escutado os teus ensinamentos e o encorajamento da nossa irmã através da sua mensagem. Que possamos, Senhor, continuarmos com coragem trabalhando na tua seara,
aceitando o teu chamado, dizendo sim todas as vezes. Que seja em nome da direção da nossa casa, do nosso querido altivo, Dr. Herman, e toda essa equipe de trabalhadores amorosos do nosso SEAP. Pedimos a Jesus e a Deus, nosso Pai, a permissão para darmos por encerrada o estudo, o trabalho do tratamento da noite de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Se houver a necessidade do atendimento fraterno, depois é só continuar sentadinho que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Boa noite a todos.